Existe filme bom com roteiro ruim? Eu ia fazer um vídeo sobre isso há alguns meses, mas aí eu me afastei, fui cuidar de algumas coisas, agora eu tô melhor e voltei. Eu pedi exemplos no Twitter de filmes bons com roteiros ruins e fui olhando um por um, e ou o roteiro não era essencialmente ruim, ou o filme não era essencialmente bom. Mas é aí que tá o problema, é muito difícil estabelecer uma escala objetiva do que é bom. Dá pra dizer, sim, objetivamente que alguns aspectos do filme são bem feitos, mas cinema vai além dos aspectos técnicos. Dá pra gostar de filme ruim e dá pra não gostar de filme bom. Mas chegar a uma conta exata a partir disso aqui é essencialmente bom ou ruim, não rola, é muito complicado. Agora, engana-se quem desmerece a importância de um bom roteiro. Eu já ouvi o argumento que cinema é audiovisual, ou seja, a parte escrita não teria tanta importância, mas mesmo nos filmes mais básicos, aquela coisa enlatada de Hollywood, de robôs voando e destruindo prédios, aquilo também vem do papel. Em algum momento alguém escreveu, robô X voa, solta um míssil, robô Y desvia, os prédios explodem, fogos de artifício, algum tipo de roteirização vai ocorrer. Tudo vem da página em algum grau. Há exceções, dá pra você fazer um filme todo improvisado, dá pra você fazer um filme onde o vento é o protagonista, ele é todo abstrato, experimental e acabar funcionando. Sempre há exceções, mas de uma maneira geral, tudo vem da página. E analisar um roteiro com base no filme pronto é um desafio, porque muita coisa pode mudar do que estava no papel até o produto final. Mas há diretrizes muito claras que são indicativas de um bom roteiro, ou pelo menos de um storytelling eficiente. Storytelling. De novo, há exceções, mas toda lista precisa de critérios, e eu vou levar em consideração alguns princípios gerais para o vídeo de hoje. Esses critérios são o resumo do resumo do resumo, tá, pessoal? Dá para fazer um curso inteiro sobre roteiro, um vídeo de pelo menos 1 hora. Talvez eu faça isso um dia, mas agora não é essa a pegada. Eu tô levando em consideração algumas perguntas que a maioria dos bons roteiros conseguem responder. Número 1, quem é o protagonista da história? Pode ser uma pessoa, pode ser um casal, pode ser um grupo, pode ser um cachorro, pode ser uma equipe esportiva. Mas o espectador precisa de alguém para ser o foco da jornada. E o que esse protagonista pensa da vida? O que o motiva? O que tira o seu sono à noite? Qual é seu alimento preferido? Quem é essa pessoa ou grupo? Ou vocês entenderam? É aí que entram a construção e o desenvolvimento do personagem, e aí, mais uma vez, dava pra fazer um vídeo de 1 hora só sobre isso. Número 2, o que o protagonista quer? Do que ele precisa? Em que tipo de jornada ele vai embarcar? Pode ser uma profunda descoberta existencial, pode ser um time de hockey disputando um campeonato, pode ser um cachorro querendo voltar para casa. O nosso protagonista precisa de um propósito. Número 3, o que impede o dono da história de alcançar seu objetivo? Nosso protagonista precisa de obstáculos, de conflitos, que podem vir na forma de ação, tensão, suspense, humor. A forma como o protagonista luta para superar seus obstáculos é uma peça fundamental para reter a atenção do espectador. Número 4, resolução. Nosso protagonista aprendeu alguma coisa? Qual é a moral da história? O filme acaba bem ou mal e por quê? As decisões tomadas se justificam? Um roteiro pode ter uma estrutura clássica de 3 atos, ele pode ser não linear, ele pode ser cheio de flashbacks, ele pode começar pelo final e fazer uma coisa circular e voltar para onde começou. O importante é que exista uma coesão dentro do universo proposto. Mesmo quando as coisas não fazem sentido, elas têm que fazer sentido dentro daquele mundo. Aí entram a criação de mundo, as maneiras como o roteiro trabalha os clichês de gênero, os diálogos, exposição, que tipo de trama o roteiro tá trabalhando. É uma vingança, pode ser uma história de amor, pode ser uma rivalidade. Os twists são inteligentes ou são twists só pra colocar twist? As surpresas são genuinamente surpreendentes? Bons roteiros desenvolvem esses pontos com cuidado e geram a base para bons filmes. Se a história e a trama estiverem claras, o filme tem tudo pra dar certo, mas ele precisa abordar quem, o que, onde, como, quando e por quê. Roteiros escritos de qualquer jeito geram filmes ruins. Se tiverem dinheiro, filmes ruins enfeitados, ok? Há
N fatores que podem melhorar um roteiro ruim, às vezes muitas coisas não funcionam, mas os diálogos são muito bons e o filme tem uma atriz sensacional que eleva o material, ok, mas mais uma vez eu estou falando de maneira geral. Com isso em mente, vamos listar os 10 melhores roteiros originais do cinema. Os roteiros adaptados eu vou deixar para outro vídeo, tem muitos roteiros bons adaptados de peças, de livros, sem spoilers, eu não quero estragar nada, vou tentar a difícil tarefa de falar porque um roteiro é bom sem revelar nada. E o vídeo de hoje tem uma participação especial de um cara que sabe muito de cinema, inclusive tá com um curso muito bom, depois vocês podem entrar lá no Twitter dele pra ver. Vamos lá? Vamos lá. Groundhog Day, ou Feitiço do Tempo, filme de 1993, dirigido por Harold Ramis, que coescreveu o roteiro com o Danny Rubin. Pense num roteiro redondinho. A construção do protagonista é perfeita, o desenvolvimento do seu arco preenche todas as caixas tradicionais de um roteiro completinho. Phil tem um obstáculo aparentemente insuperável que o coloca numa série de situações que refletem paralelamente a desconstrução de seus defeitos mais mesquinhos e o adquirimento de novas virtudes. Quando o personagem para de questionar e tentar manipular o seu conflito, as coisas encaixam no lugar certo. A fórmula não fica muito mais precisa do que isso e o filme é engraçado pra caramba, vale o 10º lugar na lista. Fargo, filme de 1996, escrito e dirigido pelos irmãos Coen. É um roteiro sagaz que desafia o espectador a ressignificar os papéis do herói e do vilão. A dose de humor mistura muito bem com a violência, os diálogos são ótimos, sempre nivelando por cima a habilidade de percepção do espectador, muitas pequenas ações com consequências significativas, os desdobramentos são malandros, há muitos detalhes bem escondidos aqui que convidam uma experiência das mais envolventes e imersivas. Sabe quando o crítico de cinema reclama que um roteiro é preguiçoso, genérico e sem inspiração? Aqui é o contrário, vale o 9º lugar na lista. Tudo bem, gente? Eu trago aqui o roteiro do David Webb Peoples para Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, que é um dos meus filmes preferidos, quem me conhece sabe muito bem. Por que Os Imperdoáveis? Bom, o cuidado no desenvolvimento das personagens, a complexidade, a dualidade deles é só uma parte do que eu acho que são pontos altos do roteiro. Aqui não existem heróis, não existem vilões, né? O filme, aliás, ele inverte isso. Ele transforma o xerife que não faz nada mais do que cumprir a lei em vilão e torna a gente cúmplices do assassino. Ele é um roteiro que funciona de forma ampla, como um olhar revisionista do gênero, ao mesmo tempo que, para mim, ele acaba sendo perfeito na maneira como ele estrutura de forma interna os seus núcleos, né? Os personagens todos têm uma função ali muito bem definida, nesse caminho que vai desmistificar algum dos grandes temas do gênero. A gente tem, por exemplo, o pistoleiro, que era uma mentira. A gente tem outro pistoleiro que é míope, que inventou o próprio nome. A gente tem um xerife que é moralmente ambíguo. E desses personagens, talvez o Beauchamp seja um personagem essencial, porque ele vai dialogar com aquela velha lei do gênero que veio lá do filme do John Ford, nos anos 60, do Homem que Matou o Facínora, de que se a lenda é mais interessante que a realidade, que se imprima a lenda. Então é uma trama que inicia com histórias muito distantes, né? Muito longe, mas que vão gradualmente convergindo, que vão se aproximando, e o roteiro vai fazendo isso pouco a pouco. O Clint ainda acrescenta algumas coisas a esse roteiro que deixam ele ainda melhor. A chuva, por exemplo, que vai nortear de maneira até geográfica a maneira como esses dois núcleos estão distantes, mas eles vão chegando e vão se aproximando até colidir no final. A gente tem diálogos brilhantes ali, que vão fazer ganchos para essa constante troca de narrativa. E o filme também oferece um olhar para os rejeitados da sociedade, né? Os velhos, a Índia, o negro, as prostitutas. Então é um roteiro que, desconstruindo o gênero, consegue homenagear ele ao mesmo tempo. Isso é genial, dizendo que não é possível para esses personagens apagar a violência ou perdoar a violência que eles cometeram. Eles precisam aprender a conviver tanto com a violência quanto com a culpa que eles carregam para o resto da vida. E isso é uma coisa muito incomum de ver na história do western americano. Então é um roteiro brilhante que merece o 8º lugar na lista. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Escrito por Michael Gondry, Charlie Kaufman e Pierre Bismuth. Roteiro propositalmente desorientante que fisga o espectador com sua pegada surrealista e suas questões existenciais que ativam o nosso sentimento mais puro,
o amor e a dor que ele pode causar. Mas escapar dessa dor vale o vazio do esquecimento? Somos realmente capazes de esquecer? Qual é o obstáculo número 1 entre duas pessoas que se amam? São perguntas complexas e o roteiro se delicia com elas numa história de amor repleta de camadas como poucas outras. Tem crítica desse filme aqui no canal, pra quem tiver interessado, é um baita roteiro, vale o 7º lugar na lista. The Usual Suspects, ou Os Suspeitos, filme de 1995, dirigido por Bryan Singer e escrito por Christopher McQuarrie. Temos aqui um dos melhores exemplos de um roteiro que desenvolve a trama meticulosamente para ampliar gradativamente a carga dramática da história para presentear o espectador com um te peguei sensacional no final. Os monólogos são extremamente bem escritos e te prendem com cada palavra. Todos os personagens têm uma finalidade que alimenta a premissa de forma muito precisa. Tudo é relevante, não há cenas descartáveis aqui e o roteiro ainda é uma aula de causa e efeito. Aquele finalzinho, né? Aquele finalzinho, quando ele fala as coisas e depois ele percebe e aí tem a cena dele andando, né? Naquele é bom demais, gente. Vale o 6º lugar na lista. Hable con ella, ou Fale com Ela, filme de 2002, escrito e dirigido por Pedro Almodóvar. Roteiro audaz, arriscado, provocativo, espinhoso, revoltante e sensível que trabalha como poucos a solidão, a amizade e a comunicação humana. A estrutura de flashbacks é perfeita, o texto é perspicaz, gerando uma história estranha, comovente e instigante. É um roteiro que exige muito do espectador, forçando-o a investigar a humanidade de seus personagens além do julgamento. As informações vêm num ritmo cadenciado, a trama se intensifica lentamente e os twists são emocionalmente carregadíssimos. E mesmo durante os momentos mais esquisitos, e quem viu o filme sabe exatamente do que eu tô falando, onde você pode até se pegar questionando, será que precisava, né? Precisava, mas precisava sim. Vale o 5º lugar na lista. Annie Hall, ou Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Esse título... Esse é um dos piores, né? Noivo, não. Filme de 1977, escrito e dirigido por Woody Allen. Woody Allen. Vamos sacanear por causa do Porta dos Fundos, mas Woody Allen, tanto faz. O Marshall Brickman coescreveu. Roteiro jocoso, cheio de neurose, que desenvolve uma narrativa autoindulgente no melhor sentido. Muitas convenções são quebradas, mas sem comprometer a coerência dentro da fantasia que é a mente do nosso protagonista. Um dos melhores exemplos do bom uso da quebra da quarta parede, talvez o melhor, os diálogos são deliciosos e as liberdades tomadas com a estrutura formam uma trindade essencialmente normal, junto com os personagens e a história. O resultado é uma das melhores maluquices controladas do cinema. E a cena dos dois na fila do cinema, com aquele cara xarope falando, se você não viu, faça esse favor, presenteie-se com esses minutinhos, nem que seja só pelo YouTube, mas vale a pena ver o filme inteiro. É tão satisfatório, é muito satisfatório. Vale o 4º lugar na lista. Pulp Fiction, filme de 1994, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Um dos roteiros mais copiados de todos os tempos, todo mundo tentou misturar aqueles diálogos maravilhosamente mundanos com a violência imprevisível e uma narrativa não linear que conecta os arcos de forma sagaz. Mas ninguém conseguiu reproduzir a satisfação visceral que esse filme gera. É um storytelling moderno, ousado e complexo. Uma aula de controle de tensão através das palavras, todo tipo de tensão, tensão sexual e também aquela tensão que sugere a iminência da violência. O texto consegue infundir humor em situações de alta carga dramática sem parecer desproporcional, criando alguns dos melhores contrastes da 7ª arte. Eu fiquei um dia inteiro mudando a ordem dos 4 primeiros, talvez eu me arrependa, mas sei lá, tô em paz com a minha decisão, vale o 3º lugar na lista. Parasita, ou Gisaeng-chan. Será que eu falei certo? Filme de 2019, dirigido por Bong Joon-ho, que coescreveu o roteiro... Peraí, porque eu não lembro quem foi. Com o Han Jin-woo.
One. Temos aqui o melhor exemplo moderno de um roteiro com múltiplas camadas de observações sociais. Na superfície é uma história sobre classes, mas o desenvolvimento da trama está em outro nível. Os conflitos são mutáveis, os desdobramentos acontecem como uma panela de pressão. As motivações são mais do que parecem, as decisões têm muito peso. O nível de tensão construído é absurdo, a estrutura de 3 atos é perfeita, começando com um tom mais leve e atrevido, passando por um aumento do peso dramático e fechando na tragédia e no pessimismo. E muito além da estrutura bem definida, o roteiro trabalha brilhantemente os sentimentos dos personagens com a relação de causa e efeito, o que faz o público se sensibilizar com a jornada de declínio e uma improvável ascensão. Um roteiro cheio de simbolismo, surpresas e mais camadas do que dá para descascar assistindo ao filme só uma vez. Vale o segundo lugar na lista. Chinatown, filme de 1974, dirigido por Roman Polanski e escrito por Robert Towne. O primeiro de muitos acertos do roteiro é a maneira como ele trabalha a dualidade do protagonista, cujas irregularidades morais e físicas moldam a história que jamais cai em território previsível, desconstruindo clichês enquanto manipula a gosto as presunções do espectador. Tudo tem um propósito, o mistério é muito bem desenvolvido, gerando pistas inesperadas e subtramas e arcos envolventes que dão muito volume à história. Há muita coisa interessante acontecendo, mas de forma complementar. O roteiro jamais fica estufado. Tá tudo certinho aqui, é uma aula de criação de conflito, sutileza de informações e pluralidade situacional relevante para gerar fluidez narrativa. Em outras palavras, é bom para cachengas, vale o primeiro lugar na lista. Muito bem, top 10 melhores roteiros originais? Check! E eu volto para a pergunta do começo do vídeo. É possível fazer um bom filme com um roteiro ruim? Eu acho que não. Eu sei de todos os poréns e de todas as exceções, eu sei que é difícil determinar o que é realmente essencialmente bom e ruim, blá blá blá, mas eu digo que não. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e se você quiser apoiar os meus 2 centavos, agora existe a opção Seja Membro e o canal já tem 10. Então eu quero mandar um forte abraço pro Everton Melo, Thiago Gasser, Beatriz Miltz, Matheus, Osvaldo Ramos, André Darisbo, Felipe Carvalho, Heitor Hetterly, desculpa se eu falei errado, Júnior Nunes e Meu Nome Não É Jack. Olha o Alô da Vez voltando. Vocês lembram do comecinho do canal? Tinha um Alô da Vez, agora voltou. Ciclo da vida. Gente, muito obrigado pelo apoio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.